Paz do Senhor, povo de Deus, um pouquinho cansadinho, mas eu quero fazer uma palavra rápida aqui. Uma das coisas que eu estava refletindo esses dias, muitos cristãos, crentes, servos de Deus, eles auferem, eles medem o amor de Deus por eles. Muitos de nós medimos o amor de Deus por nós na medida das bênçãos financeiras. Se Deus não está me abençoando, é porque não me ama. Ou se Deus me abençoa, é porque eu sou muito amado. Se Ele me dá riquezas. Queridos, bênçãos financeiras, já estou dizendo, são bênçãos, né? Você receber uma bênção financeira, você receber uma graça, ser abençoado por Deus, Deus conceder a você portas abertas no sentido do seu trabalho, você trabalhar e se esforçar e o Senhor te prosperar financeiramente, te honrando, isso é muito bom. Isso sem dúvidas é uma bênção de Deus. Você ganhar algo, você receber algo, é maravilhoso, financeiramente falando, né? Mas esse não é o maior oferidor do favor de Deus. Essa não é a maior medida. Não é isso que vai medir se Deus é com você ou não. Não é você ter ou não ter que vai medir se Deus está com você ou não. Entendeu, irmãos? Então o que acontece? Primeiro, eu quero falar, primeiramente, eu quero explicar aqui. Receber bênçãos, ter bens materiais, receber isso, demonstra o favor de Deus na vida? Sim ou não? Sim. É um tipo de favor de Deus? Sim. Quando Satanás estava rodeando a terra e foi lá onde os filhos de Deus estavam, os anjos, e ele chega e fala, e Deus chega e pergunta para ele assim, de onde tu vem, Satanás? O que você está fazendo aqui, tipo assim? Aí ele fala assim, eu estava rodeando a terra e passeando por ela. Aí Deus falou para ele, tu vistes o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Deus falou de várias qualidades de Jó. E Satanás, ele frisa, mas também o Senhor o cerca de tantos benefícios, de tantas bênçãos. Ele frisa uma das. O Senhor dá a ele bens financeiros, o Senhor dá riqueza para ele. O Senhor também dá saúde para ele, física, dá filhos e tudo mais. Então, ele tinha uma riqueza, ele tinha muita riqueza, ele era o mais rico do Oriente. E essas bênçãos, essa riqueza era assim colocada como uma bênção de Deus, uma dádiva de Deus, que até o Satanás foi lá e falou, frisou isso. Então, primeiramente, receber bens materiais, prosperidade financeira, isso é uma demonstração do favor de Deus? Sim, é. A Bíblia fala que riqueza é dom de Deus. Então, riqueza é um dom. E ele dá para quem ele quiser, seja para ímpio, seja para cristão. Tem muito ímpio que é rico e tem muito cristão que é pobre. Então, já daí você tira que não é a riqueza o maior oferidor de que Deus está com você ou não, irmão. Não é a riqueza que vai dizer, ou os bens financeiros que vai dizer que você é ou não querido por Deus. Não, muito pelo contrário. Mas sim, ter bênçãos financeiras está falando que você tem o favor de Deus, sim. Mas não é o principal oferidor. Ele é um dos oferidores. Bacana, legal? Então vamos lá. Então existem coisas mais importantes do que ter bens materiais? Sim. A Bíblia fala que sim. Sério, sério. A Bíblia fala em Provérbios assim, mais vale um bom nome do que muitas riquezas. Então, Deus te dá um bom nome, as pessoas verem em você uma pessoa de bem, as pessoas te respeitarem, as pessoas verem em você uma pessoa honesta. Isso vale muito mais do que muitas riquezas. Então,
uma bênção de Deus favorecer você, e as pessoas acharem graça em você, as pessoas olharem para você, se sentirem bem com a sua companhia, as pessoas se agradarem de você. Isso sim é um oferidor do favor de Deus na tua vida, muito maior do que você ter riqueza. É isso que a Bíblia fala. Ter um bom nome, ter honestidade. A Bíblia também fala em Provérbios que é melhor você ter um bocado, um pouco, e a tua casa com paz, do que uma mesa farta de vítimas e a casa a casa em agonia, em contendas, em discussões. Então, de novo, está falando de paz, ter a casa tranquila, tranquilidade. Paz é um oferidor muito maior do que você ter riquezas. Tá entendendo? Outro oferidor maior do que riqueza, a sabedoria. A Bíblia fala que a sabedoria vale mais do que joias, do que rubis, do que ouro e prata. Aquele que adquire a sabedoria adquire um tesouro mais valioso que ouro e prata, irmão. Então a sabedoria é um bem que Deus dá para você e muitas vezes você não valoriza. Então tem muita coisa que Deus dá para os servos dele que a gente não valoriza. Que você muitas vezes não valoriza, não está valorizando o amor de Deus por você, o favor de Deus por você, porque você está oferindo o amor de Deus, você está medindo o amor de Deus por você por causa de bênçãos materiais, de bens materiais. E você fala: Senhor, o Senhor não me deu um carro. Ah, Senhor, o Senhor não me deu um carro, então Deus não me ama. Pelo amor de Deus, irmãos. Ah, Senhor, o Senhor não me deu aquele carro maravilhoso, tem que andar de busão. Aí você pensa: Senhor e tal. Ei, irmão, eu lembro uma época que eu fiquei questionando isso com Deus uma vez. Eu falei: Senhor e tal, teus servos tudo abençoados, tudo mais e tal. Aí o Senhor me fez lembrar. Eu falei: Senhor, me mostra um homem de Deus, Senhor. Me mostra um homem de Deus. Os homens de Deus eram abençoados, os homens de Deus eram prósperos e tudo mais, financeiramente falando. E aí o Senhor Deus me fez lembrar na hora, um clique na minha cabeça assim, Espírito Santo. Um servo meu corria a pé, enquanto o seu inimigo perseguia a cavalos. Elias era um homem cheio do Espírito Santo. Elias era um homem que tinha uma intimidade tremenda com Deus. Mas mesmo assim, ele andava a pé e os reis a cavalo o perseguindo para matá-lo. Então, meu querido, nunca meça a sua intimidade com Deus por bens materiais. Ah, Deus não é comigo porque eu não tenho. Deus, ele é com você, independente do que você tenha, financeiramente falando. E quando eu me toquei disso, eu fiquei maravilhado. Falei: meu Deus, que tremendo. Elias era um homem tão cheio do Espírito Santo, um homem tão cheio de Deus, cara, que viu coisas inefáveis e ainda assim corria a pé. Só que tinha uns privilégios que Elias tinha que, rapaz, não era os reis não tinham, não. Então tem muito privilégio que Deus te dá, ó crente, que muita gente não tem. Tem muito privilégio, cara, que você tem de Deus que muito rei queria ter e não tem. Ele ocultou essas coisas dos grandes e revelou para os pequeninos, irmão. Então o que acontece? Eu lembro quando eu passava muita necessidade, uma época da minha adolescência, muita pobreza, e meus irmãos, nós começamos a lutar, né, espiritualmente, tanto para o Senhor nos abençoar financeiramente, mas também para que o Senhor nos enchesse, nos mudasse cada dia mais, sermos pessoas melhores. E eu e meu irmão íamos toda sexta-feira para a vigília, nós íamos de vigília das 10 da noite, das 11 da noite até 6 da manhã. Orávamos 4 horas de joelho, direto, buscando a aparência do Espírito Santo. E meu irmão fazia vigílias, eu fazia nas sextas para sábado, meu irmão fazia vigílias de sexta para sábado e de sábado para domingo, 2 vigílias. Meu irmão mais velho, Magdiel. Nós recebemos muito,
mas muito poder do Espírito Santo e vivemos coisas sobrenaturais e inefáveis enquanto nós morávamos numa choupana, entre aspas, numa casinha humilde no quintal da casa de uma irmã. Mas a glória de Deus estava com a gente muito grande, cara. Eu vou te dar alguns testemunhos sobre isso. Eu me lembro que essa foi a época onde mais eu vi o poder de Deus se manifestar na minha vida. Eu lembro que eu sonhava com os anjos, eu sonhei com Deus. Deus me dava revelações imensas. Eu vi de olho aberto anjos do Senhor na minha casa, falando comigo. Cara, era uma coisa muito louca. Eu vi uma vez um anjo do Senhor, não vou falar o que foi porque é mistério. Mais uma vez, um anjo do Senhor me ensinou palavras palavras de autoridade no mundo espiritual. O anjo me ensinou, irmão. Então o que acontece? Eu vi aquilo, não foi um sonho, foi de olho aberto. Eu vi aquilo acordando na minha cama. Então o que acontece? Você muitas vezes recebe privilégio de Deus que muita gente queria ter e não tem. Por quê? Porque não está buscando. Então, você tem que oferir o favor de Deus por você, não é só por aquilo que você tem, muitas vezes por riquezas materiais, mas e a tua riqueza espiritual, irmão? E a tua riqueza espiritual que o Senhor te deu, cara? Você está assentado em lugares celestes, irmão. É aí que Deus colocou a sua igreja. Amém? Eu lembro que meu irmão mais velho, uma vez orando de joelhos, essa foi muito boa. Ele orando e ele estava orando de joelhos buscando a presença do Espírito Santo. E nós éramos cercados de vizinhos, tinha uma vizinha, um vizinho de um lado era macumbeiro, a vizinha de trás ela era uma espírita, só que ela era uma crente, na verdade, desviada. E tinha uma raiva de crente. Ela afastada dos caminhos, estava com raiva dos crentes, revoltada com Jesus, todo mundo. E eu lembro que ela subiu uma vez a escada, botou a escada no muro e subiu para o meu irmão estava orando, aí ela reclamar com o meu irmão. Ela foi lá olhar, que o meu irmão estava orando lá, e meu irmão estava de costa para ela, orando de joelho no quintal de casa. Aí ele sentiu o Espírito Santo, fez ele sentir, ele falou assim: Senhor, estou sentindo que tem alguém aqui atrás me olhando aqui, Senhor. Tem alguém atrás aqui me olhando. Aí o Senhor joga uma bola de fogo nela lá agora. Ele falou, ele só ouviu o barulho assim, BUM! A pessoa caiu da escada. E como é que a gente soube dessa história? Porque a filha dela foi lá na frente, na casa da irmã, onde nós morávamos atrás da casa dela, no quintal da casa da irmã, e contou. Olha, minha mãe foi lá ficar bisbilhotando o filho da irmã, tava orando, e ele jogou uma bola de fogo na mamãe. Ela caiu lá do outro lado e foi curada. Ela tava com um problema na perna, foi curada ainda. Então, meus queridos, isso são riquezas espirituais que Deus lhe dá para você. Às vezes você não valoriza. Valorize o que Deus te dá. Valorize a alegria que Ele coloca no teu coração. Valorize as coisas eternas. Porque as passageiras vão passar, mas as eternas elas vão ficar para sempre. Amém? Para finalizar, Tiago fala o seguinte, o livro de Tiago, recomendo que você leia, é muito rico. Ele fala assim, olha, quando, irmãos, a igreja tem todo tipo de cristão. Na igreja, a Bíblia fala que tem o crente pobre, o cristão rico, o cristão pobre. Mas ele fala assim, olha, aos cristãos pobres, glorie-se na sua honestidade, na sua dignidade. Glorie-se na sua dignidade. E ao cristão rico, glorie-se na sua insignificância. O que ele está falando por isso? Não é para se gloriar porque eu sou crente rico, sou bonzão. Não, glorie-se na sua insignificância. Nós não somos melhores do que ninguém por termos um bem financeiro ou sermos ricos. Amém? Então, meu querido, essa palavra é para que você aprenda a não ficar se medindo o amor de Deus por você, por aquilo que você tem, mas sim por aquilo que você é em Cristo. Amém? Oh, glória! Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo.
povo de Deus.